Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Anne. Tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes aí, né? A audiência, né? Acostumado com a Gazeta do Povo em ler, mas obrigado aí pela audiência de toda a Gazeta do Povo. Um prazer poder voltar aqui, Mariana. Infelizmente, falando de um assunto que está doendo muito no coração aí de nós brasileiros, né? É verdade, até daqui a pouco a gente vai entrar numa questão mais local, mas que tem uma dimensão nacional também, mas especificamente agora, sobre essa canetada do Gilmar Mendes, essa decisão monocrática e que muitos estão vendo como um verdadeiro golpe de Estado. Gostaria de ouvir sua opinião também, né? Ele, de certa forma, acaba ainda mais tirando qualquer poder do legislativo. O senhor, enquanto um parlamentar também, como é que vê essa decisão? É, de fato, uma forma do judiciário diminuir e deixar ainda de mãos ainda mais atadas o legislativo brasileiro? Mariana, o que a gente tem percebido ao longo do tempo, e desde que eu me tornei deputado em 22, é que dia após dia o judiciário ele vem saindo do seu quadrado constitucional e ele tem invadido as atribuições dos outros poderes. Do executivo já é quase histórico, né, essa ação, né, principalmente do STF, mas essa ação mais contundente em relação à questão ao poder legislativo, ela é novidade. E eles vieram com força total, inclusive mostrando que o artigo 53, né, quando um parlamentar ele pode exercer seu pensamento, seu voto, enfim, de maneira livre, isso está até de maneira dividida dentro do STF, uma informação dúbia em relação a isso. E hoje o que a gente viu em relação a essa decisão monocrática do Gilmar Mendes foi mais um tapa na cara de nós brasileiros, de nós cidadãos brasileiros, mas o tapa dado, né, quase um nocaute que foi dado foi principalmente no Senado, no Congresso Nacional, mas principalmente no Senado. O que o Gilmar Mendes fez agora, eu digo, eu faço o coro no coro que fala sobre o golpe, sobre esse golpe que foi dado. A pergunta que a gente tem que fazer é: a lei do impeachment é de 1950, a nossa Constituição é de 1988. Por que só agora, em 2025, foi decidido tomar essa decisão de simplesmente mexer nessa parte da lei do impeachment que fala sobre as atribuições do Senado em relação a isso, inclusive tirando o poder de qualquer cidadão entrar com um pedido de impeachment em relação aos ministros do STF e colocar essa atribuição exclusivamente ao Procurador-Geral da República. Veja, não é nem ao Ministério Público, é ao Procurador-Geral da República, uma pessoa. Então, está dizendo para o Senado, quem manda aqui sou eu, quem faz as leis aqui sou eu, quem legisla sou eu, e há muito tempo ele já está dizendo para o Executivo que quem preside essa bagunça hoje chamada Brasil é o próprio STF. E quando a gente olha para esse cenário, e a gente olha o cenário que Davi Alcolumbre mesmo plantou, desde que ele assumiu a presidência novamente do Senado, foi que ele não pautando o impeachment de ministro do STF, tem vários lá pedidos de impeachment, principalmente contra o Alexandre de Moraes, mas outros tantos ministros do STF têm pedido de impeachment lá, e eles dizendo assim, enquanto eu for presidente não se pauta pedido de impeachment de ministro do STF, agora o STF toma uma decisão dizendo para ele que já que você tomou uma decisão, enquanto você tinha tempo, agora quem tomou a decisão fui eu. Isso suscita, Mariane, vários assuntos em relação ao STF que já deveriam ter sido discutidos lá no Senado e na Câmara, como, por exemplo, a questão do fim das decisões monocráticas, que foi aí mais uma decisão monocrática que está fazendo a gente ter essa conversa agora. A questão de mandato de ministro do STF, o teto de idade, né? E, então, vários assuntos que com certeza, se isso já tivesse sido tomado, já tivesse sido decidido, ou estivesse em decisão, eu acredito que a gente não estaria vivendo esse caos democrático que nós estamos vivendo no Brasil hoje.